Oi, eu sou Isael Martins e eu passei em Medicina pela UES em primeiro lugar. E bem, o objetivo desse vídeo é contar um pouco dessa história para vocês, para passar em Medicina, certo? Ainda mais pelo vestibular tradicional da UES. E o intuito, né, com esse vídeo aqui é poder inspirar, né? Poder inspirar outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas, que estão tentando passar no vestibular, às vezes acham assim, caraca, meu Deus, é impossível, não tem, meu Deus, como é que eu vou fazer para passar aqui? E é por isso que eu tô aqui para contar essa história para vocês, de como foi essa preparação, do que eu tinha feito antes para chegar a esse ponto, e espero motivar as pessoas que estão vendo esse vídeo a irem atrás do sonho de vocês, porque nada é impossível e eu sou a prova disso, a prova viva disso. E sem mais delongas, vamos começar. Primeiramente, deixa eu me apresentar novamente. Meu nome é Isael Martins Coelho, sou aluno de escola pública, sou aluno de EEP, o nome grandinho, né? Escola Estadual de Ensino Profissionalizante. E como é que foi? Como é que aconteceu tudo isso, Zé? Como é que você decidiu que queria fazer medicina, né? Eu tinha esse sonho desde criança. Desde criança eu sempre tive uma vontade intensa de ajudar as pessoas. E eu sempre acreditei que por meio da medicina eu poderia ajudar as pessoas de uma forma que eu pudesse mudar a vida delas, né? Na época eu não sabia que dava muito dinheiro e também eu não sabia que você gastava muito também, então tinha uma dificuldade para fazer medicina, né? E quando eu acabei descobrindo isso, né, meio que uns 8, 9 anos depois, porque eu já tinha quase os meus 14 anos, eu decidi que, independente da situação, eu ia tentar fazer acontecer, né? Então, por volta do final do meu ensino fundamental, com a chegada do ensino médio, eu acabei conhecendo vestibulares, eu acabei conhecendo o Enem, né, que tanta gente fala. Na época eu não tinha muito tempo livre, né, visto que era uma escola de tempo integral e também de ensino técnico. Na época eu fazia o ensino técnico de enfermagem. E basicamente eu chegava em casa por volta de umas 6, né, 5h30, 6 horas da noite. Eu tinha umas 3, 4 horas para estudar, né, umas 4 horas para estudar livre, tirando o espaço da madrugada, que era o momento que eu separava para dormir, né? Então, entre o primeiro e o segundo ano de ensino médio, o interessante é perceber que eu não fiz nada. Do meu ponto de vista, eu era um aluno que tentava tirar notas boas, era um aluno que sempre tentava tirar as notas mais altas da sala, mas pro vestibular eu nunca estudei, sabe? Então, entre o primeiro e o segundo ano de ensino médio, eu ficava desse jeito, tentando tirar as maiores notas da sala, mas eu não percebia que no final não era aquilo que era o caminho, e sim o caminho era você estudar de forma focada para o vestibular. Infelizmente, eu acabei só percebendo isso no final do segundo ano do ensino médio, né, quando eu comecei a perceber que as minhas notas estavam decaindo, né? Não é que elas estavam baixas de 6, 5, só que elas estavam decaindo mesmo eu estudando da forma que eu sempre estudei. E foi aí que eu acabei percebendo, cara, se eu continuar estudando assim, não vai dar certo. Esse formato de estudo que eu faço não está funcionando. Então eu tenho que mudar a forma como eu estudo. E principalmente, eu tenho que estudar de uma forma que eu consiga alcançar o objetivo que eu tanto almejo, que é a medicina no final. Então, naquele final de segundo ano de ensino médio, eu tinha me decidido que, cara, eu vou mudar isso. Eu tenho que mudar essa realidade. Minha família precisa de mim e eu tenho que fazer. Ou eu mudo agora ou eu não mudo. Ou não dá, não vai acontecer nada. Então, em 2024, eu finalmente decidi, cara, eu quero medicina e eu vou buscar isso. Independente do tempo livre, independente do que eu tenho que fazer. E assim eu fui, para alcançar o meu objetivo. Então, no início de 2024, eu coloquei a meta, né? Eu virei a minha chave e até gravei um vídeo na época. Eu acho que se eu tiver com ele ainda, eu vou deixar aqui para vocês verem, né? Olá, sou o Isael Martins. Eu estou gravando um vídeo aqui no ônibus, que é
para falar dos meus objetivos. Eu tenho um sonho de ser médico um dia, se Deus quiser. Hoje começa a minha virada de chave. Virada de chave e fazer acontecer, né? Pode acontecer que tá na hora, tá ligado? E se eu não fizer, não vai dar certo. Daqui a uns anos, eu me vejo, se Deus quiser, fazer a minha faculdade de medicina. E eu vou conseguir fazer essa faculdade, se Deus quiser. E eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Esse vídeo aqui é só pra marcar esse momento, da minha virada de chave. Dizer que eu vou fazer acontecer, com fé em Deus. E Ele que manda. Vamos nessa. Buscar. Vai acontecer. E vai acontecer. Obrigado. E como vocês puderam ver, é um vídeo simples, mas um vídeo muito simbólico para mim, principalmente agora que deu tudo certo, graças a Deus. E, cara, foi um momento de virada de chave, né? Eu sabia que eu não tinha aquele tempo todo, né? Mas eu sabia que eu ia dar o meu melhor independente da situação. Então eu comecei a minha preparação, comecei a ler livros, principalmente esse livro aqui, ó, a minha Bíblia, né? Eu já leio ela aqui já tem quase um ano. Eu acho que, melhor, já completou um ano, né? Já estou até no Novo Testamento, mas enfim. Comecei a ler livros, também livros de autoajuda, né, que me ajudaram bastante. E conforme o tempo ia passando, eu comecei a perceber que, por mais que eu fizesse a preparação para passar em medicina, não teria como eu passar naquele ano, porque eu acabei negligenciando os últimos 2 anos de ensino médico que eu poderia ter utilizado para estudar. E naquele terceiro ano, a única coisa que eu podia fazer era amadurecer a forma como eu estudava, amadurecer minhas metodologias e principalmente amadurecer no sentido de sentar na cadeira e aprender, né? Como vocês estão vendo aqui, eu estou na minha mesinha que eu uso, né, ainda para estudar, mas não com tanta frequência porque já deu tudo certo, né? Aqui estão as provinhas também. Então eu finalmente decidi começar e eu utilizava normalmente os horários à noite, que era o momento que eu tinha, o momento que eu chegava em casa. Na época que eu fazia academia, eu parei de treinar. Eu lembro que na época eu também parei de servir na missa, que eu servia como cantor, né, como salmista também. E naquele momento eu tentei dar o meu melhor para focar 100%, né? Então eu utilizava as horas da noite e aí eu dormia por volta de umas 9 da noite, dia que eu dormia 7, enfim. E normalmente durante a madrugada, por volta de umas 2 da manhã, eu levantava para ficar estudando. E assim eu segui durante muitos meses, durante 4, 5, 6 meses. Então até agosto, pelo menos, de 2024, eu tava desse jeito. Quando chegou esse mês de agosto, aí eu mudei a mentalidade, eu voltei a treinar, voltei a servir em missas, né? Porque eu comecei a perceber que isso talvez seja até uma coisa que seja difícil de aceitar. Mas se você está focado realmente em passar em algo, você precisa estar bem. A sua mente precisa estar bem, né? E no meu caso, por exemplo, eu precisava treinar, eu precisava estar ali nas missas, sabe? Que eu gostava de servir. E quando eu estava longe, eu não conseguia ficar bem, sabe? Eu poderia estar focando em fazer provas antigas, eu poderia estar focando em fazer questões, mas se minha mente não estava bem naquele momento, como é que eu poderia dar o meu 100%, sabe? Então, isso é uma dica que eu deixo até para vocês que estão fazendo a preparação agora. Não negligenciem coisas que você gosta, coisas que fazem bem para sua mente. Não estou falando de rede social, pelo amor de Deus. Rede social não. Estou falando de coisas assim, sabe? Coisas de como, eu gosto de sair, ficar caminhando na praia. Cara, com você fazendo isso pelo menos 1, 2 vezes na semana, não vai fazer mal para ti, vai fazer bem. Entende? Então essa é uma das dicas que eu deixo para vocês, né? Enfim, e aí eu continuei a preparação desse jeito, né? Fazendo o mesmo trabalho de sempre, fazendo os horários que eu podia fazer. E, bem, eu lembro que na época eu até estava estagiando e chegou num ponto que eu levava caderno de questão para ficar fazendo lá no hospital, era loucura. Mas, enfim, depois disso, finalmente a gente chega na semana de véspera do Enem. E aí eu observo a situação, né, cara?
Vamos lá. Na semana de véspera do Enem, eu tava pensando, será que com essa preparação eu vou passar? Será que mesmo fazendo tudo isso que eu tava fazendo, será que vai acontecer mesmo, Senhor? Eu me perguntando para Deus, né, que eu sou muito crente, mas caso vocês não sejam, alguém que esteja assistindo esse vídeo, só pensar como se você estivesse pensando consigo mesmo, sabe? E eu ficava, meu Deus, será que vai dar certo isso aqui? Será que eu vou dar será que vai acontecer? E no final eu acabei concluindo que era exatamente o que eu já tinha planejado, que por mais que eu tinha feito toda aquela preparação, sabia que talvez eu não tivesse nem chance em passar naquele ano. E mesmo assim eu pensei, cara, quer saber de uma coisa? Esquece isso. Eu tô nem aí se eu tenho chance de passar ou não. Eu passei todo esse tempo dando o meu melhor, sabe? Mesmo sabendo que eu não ia ter chance. Foi aí naquele momento, na semana de véspera do Enem, que eu disse, independente das minhas chances, eu vou estudar como eu estivesse indo para passar naquele ano, naquele momento. E foi nisso que minha mentalidade mudou. Porque eu sabia o trabalho que eu tinha feito, eu sabia o quanto eu tinha amadurecido nos estudos por causa daquele trabalho. E eu sabia que, independente de resultado, eu tinha que fazer como fosse para passar. Porque se você não faz como fosse para fazer algo, sabe? Como é que você vai alcançar o seu objetivo desse jeito? Entende? Então, naquele momento, eu pensei, independente de quem esteja sendo meu concorrente, eu vou fazer o meu trabalho, vou fazer a minha parte como eu estivesse indo para passar. E foi assim que eu fiz. Então eu fiz os meus 2 dias de Enem desse jeito, com essa mentalidade, virei muita noite e foi assim que eu fiz. Virando noite mesmo, com o tempo livre que eu tinha, eu fazia um estudo, nos estágios eu ficava estudando, fazendo questão no estágio, e assim a gente ia. E assim a gente ia, entendeu? E aí depois desses 2 dias de Enem, chegou finalmente a última semana de vestibular, que seria o vestibular da UES. A UES eu não tinha me preparado tanto quanto para o Enem, mas como eram bases também, né, que tinham a ver com a mesma base de estudo, eu sabia que daria para dar um jeitinho nisso, né? A única coisa que eu não sabia era o estilo das questões. E eu sempre ouvi muito o pessoal dizendo que o vestibular da UES ele era mais difícil que o Enem, que era mais tradicional, que era mais conteudista. E eu pensei que, caraca, vai ser difícil pra caramba. Aí eu me preparei do mesmo jeito que eu me preparei pro Enem também, uma semaninha de véspera, né? Só pra eu saber como era o estilo das questões. Cheguei na prova e a prova foi, no meu ponto de vista, melhor. Eu me senti melhor fazendo a prova da UES do que a prova do Enem, que eu tinha me preparado, feito um monte de questão, e eu me senti melhor fazendo o UES. E após isso, eu passei aquele mês descansando, nem olhei para a segunda fase, eu pensei que nem ia passar para a segunda fase da UES, e enfim, né? Após um mês, eu olho o meu resultado e eu vejo lá classificado para a segunda fase. O quê? Como assim? Segunda fase? Você até é doido? Você é louco? Não, isso aqui é mentira. Aí eu lembro que eu até mostrei para meus professores e aí eles disseram, não, isso não é verdade não é possível. Aí na hora que eu mostrei o resultado para eles... Aí eu lembro que eu tava fazendo semana de prova, aí eu tive que parar minhas provas para ficar estudando. Aí eu conseguia sair das provas mais cedo. Mas tudo isso para fazer uma preparação digna para a segunda fase da UES. Infelizmente, não foi o mesmo tempo que os meus concorrentes fizeram, provavelmente, né? Eu só tinha 4 dias para estudar, visto que o resultado saiu 4 dias antes da prova. E conclusão, eu não passei. Eu não passei na segunda fase. Eu tinha chances altas, mas não tinha muito o que ser feito. Relembrando, né, na segunda fase eu era cotista, né, segunda e primeira fase da UES eu era cotista, né, cotista por causa da escola pública que eu estudava, e não deu certo. Eu passei uns 2 meses descansando, esperando, né, e pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer agora, né? Na época eu consegui uma bolsa em um cursinho presencial,
né? Por causa que o meu professor ele utilizou a minha nota de segunda fase, primeira fase, para passar nesse cursinho. Aí eu consegui o cursinho, consegui uma bolsa durante um ano. E naquele momento, sabe, eu tava pensando, caraca, eu estive tão perto, eu estive tão, mas tão perto, cara. E foi nesse momento que eu pensei, a partir de hoje, era janeiro de 2025 agora, e eu pensei, a partir de hoje, não é só o meu melhor que eu vou estar dando. Eu vou fazer o que tem que ser feito para passar aonde eu quero passar, para passar onde eu sempre sonhei, para passar para ajudar minha família e dar condição para ela. E foi assim que eu fiz. Então, cheguei a primeira semana de cursinho, era fevereiro desse ano. E eu tava começando, na minha primeira semana eu tava refletindo, né? Cara, como é que eu vou fazer o trabalho aqui? Vamos pensar direitinho, né? Eu vi que eu tinha uns 4, 5 meses, não, 4 não, na época eu tinha 3 meses para a UES e 4 meses para a segunda fase, tá? Então eu pensei, cara, eu tenho tudo que eu preciso. Agora é só sentar na cadeira e fazer. Sentar na cadeira e fazer. Então eu comecei a estudar, seguindo os negócios lá do cursinho. Eu lembro que na época, uns meses atrás, era um total de 6 aulas de manhã e à tarde tinha umas aulas complementares, que eram para aulas de questão. Cada um tendo seu formato, cada um tendo seu estilo e a grande maioria sendo levada para o Enem, né? Só que naqueles meses, eu já sabia que a minha maior possibilidade de passar seria na UES, visto a primeira fase do ano passado. Então eu sabia que se eu tinha passado na primeira fase no ano passado, eu muito bem podia passar na primeira fase aquele ano e fazendo melhor, entendeu? E dessa vez, fazendo um trabalho focado na UES, né? Então, naquele momento, eu comecei a separar, né, o que eu tinha que estudar, eu observei as bases e tal. Então a gente chega naquela coisa, né? Zé, como é que... Caraca, como é que seria possível? Você tinha 3 meses para fazer o negócio aí, né? Sair dos últimos lugares da UES para passar em medicina agora, né? Eu acho que naquele ponto, a principal coisa que eu posso repassar para vocês, acredite, sabe? Naquele momento em que eu tinha menos de 3 meses para me preparar para o S daquele ano, que aconteceu já, da 25.2, acho que foi o fato de eu acreditar, sabe? Eu sabia que eu era capaz de fazer algo que talvez não seria possível fazer, sabe? Eu sabia que minhas maiores chances estavam na UES do final do ano, mas eu não me importei com isso. Na minha cabeça eu vou estudar para a UES do meio do ano como fosse a UES para passar. E foi assim que eu fiz. Eu fiz todas as questões que eu podia fazer de UES, eu estudei o máximo de vestibulares possíveis da UES nos anos anteriores, fiz um monte de prova antiga, diga-se passagem, e naquele momento eu me permiti conhecer pessoas que tivessem feito coisas parecidas como eu estava querendo. Eu conheci pessoas com histórias parecidas que buscaram passar na faculdade e principalmente eu busquei ouvir. Então eu ouvi muitas pessoas explicando como elas fizeram para passar, cada uma do seu jeitinho e cada uma buscando por um caminho único. E a partir disso eu decidi que eu ia construir o meu método também. Então no início daquele ano, né, nesse ano de 2025, eu busquei trabalhar com o que funcionava para mim, eu busquei conhecer muito a prova que eu estava trabalhando e principalmente, né, independente da situação, eu busquei manter aquilo que eu gostava. Eu tentei manter o meu treino em dia, mesmo eu parando a academia para focar, né, não tinha tempo para ir para academia, eu busquei servir a Deus, né, nos momentos que eu podia e assim eu tentei. No final, todo o esforço que foi feito, as mais de 10 horas de estudo que foram feitas,
valeram a pena. Eu não tenho dúvida que valeu. É inestimável você saber o trabalho que você fez, tudo que você sacrificou para dar o seu melhor e no final você se sentir realizado, sabe? Era isso que eu queria repassar para vocês e eu espero que essa história ela sirva de motivação, sabe? Porque eu lembro que por muitas vezes durante esse processo de estudo eu estava lidando com doença, eu estava lidando com preocupação, eu estava lidando com a condição financeira e tá tudo bem, sabe? Dificuldades aparecem, mas você não pode deixar essas dificuldades te parar. Você tem que dar o seu melhor independente e ir atrás do seu objetivo sem medo. Se você acredita que você pode fazer acontecer, então você faz. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Logo, logo eu vou estar trazendo um conteúdo mais assertivo, um conteúdo mais roteirizado. Essa aqui é só o primeiro vídeo de muitos, eu espero. E essa é a minha história. Eu sou Israel e passei em medicina pela UES Em primeiro lugar.